Boa noite para os que estão chegando agora. Bom dia, boa tarde para os que vão assistir essa live no futuro. Hoje a live eu vou dividir com a doutora Daniele Fabri, que é endocrinologista pediátrica. Aqui eu estou de cenário novo. Cenário novo não, estou aqui na minha casa que está uma chuva danada. E a ideia dessa live é para saber, né, quais são, quer dizer, tentar compartilhar com vocês quais são as principais diferenças entre endocrinologia de adulto e pediátrico e também as semelhanças. A Dani entrou, vou chamá-la aqui. Antes disso, eu queria apresentar, né, a Daniele Fabri, a doutora Daniele Fabri. Ela é formada em medicina pela Faculdade Estadual de Marília, tem residência em pediatria pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e também especialização em endocrinologia, também pela Santa Casa. Peraí, Dani, deixa eu te chamar aqui, ou você pode... Ah, ela pediu para agora. Oi, Dani. Boa Olá, tudo noite, bem? seja bem-vinda. Boa Obrigada noite. por aceitar o convite. Imagina, eu que Então, agradeço. então, Dani, vou te chamar de Dani, tá? Claro. A gente se conhece, a gente compartilhou consultório junto. Na verdade, eu chamei a Daniele porque, bom, eu sou endocrinologista de adulto, meu nome é Suzana Vieira, e, assim, muitas mães, né, na verdade, mães e pais, perguntavam se eu atendia criança e apareciam até adolescentes que tinham problemas mais relacionados à endocrinologia. Chamei, compartilhou um tempo aí de trabalho na Clínica Olos, que acabou encerrando as atividades. Eu fui para o meu consultório, a Dani está em outro, depois ela pode falar onde é que ela está atendendo agora. E aí, Dani, fala como foi tua formação até se tornar um endocrinologista pediátrica. Olá, boa noite, pessoal. Primeiramente, obrigado, Suzana, pelo convite, tá? Bom, então eu fiz faculdade de medicina, fiz em Marília, na FAMEMA. Me formei em 2012, depois eu vim para São Paulo, onde eu fiz residência em pediatria aqui na Santa Casa. Segui fazendo mais 2 anos de especialização em endocrinologia pediátrica. Terminei minha residência em 2017, então já faz uns aninhos aí que eu estou atendendo na área. Então, meu foco agora é só endocrinologia pediátrica, né? E estou aí atendendo bastante crianças e gosto bastante da especialidade, né? Me identifiquei desde o início Sempre gostei dessa parte da endocrinologia. É muita fisiologia, né? Bastante raciocínio clínico, então parti para essa área por gostar bastante dessa área de atuação. E estamos aí atendendo, né? Tem muitas semelhanças, muitas diferenças com a endocrinologia adulto, né? Eu também recebo, às vezes, algumas adolescentes já, meninas que já terminaram toda a parte da puberdade, né? Meninos que já terminaram toda a parte de crescimento e às vezes vêm com alguma queixa específica e a gente também acaba direcionando mais para a parte da endocrinologia adulta, mas a gente acaba, às vezes, recebendo esses pacientes, né? E aí eu vou falar um pouquinho da minha formação, né? Então, nós, né, todos nós fazemos 6 anos de medicina, então todos se formam, né, e têm o título de médico. Médico, para fazer endocrinologia de adulto, a gente faz clínica médica, né? Enquanto a Dani fez pediatria, eu fiz clínica médica, 2 anos de clínica médica, que é pré-requisito para a endocrinologia, né? Não dá para fazer endocrinologia direto. A gente faz clínica médica, onde a gente vê um apanhado de todas as especialidades, depois mais 2 anos, né, de especialização, residência em endocrinologia, que acaba focando, né, assim, eu fiz endocrinologia, tanto clínica e endocrinologia no HC, na endocrinologia, e aqui, né, tem o ICR, a gente acaba vendo um pouquinho de endocrinologia de criança,
mas a criança não é um adulto pequeno, né? É Não. tudo muito diferente. As medicações é por quilo de peso, né? As curvas de crescimento para a obesidade é tudo muito diferente. Então a gente assim não dá para transpor, né? É, em parte sim, mas é muito difícil e as doenças ou os problemas, né? As queixas são bem diferentes. Acho que você, né, Dani, tem que também tem um relacionamento com os pais, bastante, né? A Bastante. gente, a gente já lida com o paciente, né? Ou com os pais também, mas enfim, o paciente já é um responsável legal na maioria das vezes. E me fala o que é que aparece mais para você no dia a dia. Olha, o foco assim maior, bastante mesmo que aparece, crianças com algum problema de crescimento e alterações de puberdade, principalmente meninas, né? Em puberdade precoce ou para avaliar, mães querendo saber se a puberdade está correta, se está dentro do tempo certo, se tá, a menina, né, se está prestes a menstruar, se está crescendo adequadamente. Então, esse é um nosso dia a dia bastante, são essas questões de crescimento e puberdade. Aparecem também questões sobre obesidade, né? Pacientes em sobrepeso, obesidade, até que a gente estava conversando, né? Às vezes vem por um outro motivo, vem às vezes pelo crescimento, pela puberdade e acaba tendo, ou a gente consegue detectar um sobrepeso ou uma obesidade junto, né? Às vezes vem por alterações de tireoide, às vezes por alterações de colesterol, mas o grosso mesmo maior é que a gente atende mais a parte de crescimento e puberdade, é o que mais tem chegado, tá? E diabetes, né? Não tem tantos, né? Na residência acaba focando bastante, nossa, quanto paciente diabético, mas na verdade não acaba chegando tanto diabético para mim, Uhum. como na endocrinologia adulta, né? Sim, aqui a gente vê mais pacientes com diabetes tipo 2, né? E tipo um. Na verdade, assim, vocês começam a ver, a gente até recebe muito paciente que recebeu alta, né? Estava fazendo o tratamento com endócrino pediátrico, pediatra, principalmente no SUS. Uhum. Ai, gente, olha, pessoal, sejam bem-vindos. A gente começou a conversar, mas se vocês tiverem alguma pergunta aqui, do pessoal que está assistindo, podem perguntar, tá? E aí a Uhum. gente faz esse segmento, né? Muitos pacientes têm essas doenças que começam na infância, adolescência, e depois na vida adulta a gente recebe esses pacientes para continuar o acompanhamento. E Tá continuam, passando. né? Os diabéticos tipo um, né, que começam na infância, depois continuam acompanhando com vocês. Os pacientes com deficiência de hormônio de crescimento que a gente detecta na infância, né, a gente foca ali a parte do crescimento. Mas depois vão continuar com vocês para ver outras questões importantes do hormônio de crescimento, né, a parte metabólica e tudo mais. Então tem muitas coisas que vão dando sequência. Algumas doenças são mais específicas da infância, algumas da vida adulta, mas tem aquelas que dão continuidade. Então, começam com a gente e depois continuam com vocês, né? E assim, para procurar um endócrino pediatra, né? Você acha assim, para questões de crescimento, isso é muito particular de cada idade, eu tenho uma idade que seria interessante assim procurar, porque o que a gente vê, né, até pacientes no SUS, por exemplo, tem pacientes que chegam, o sistema libera com 14 anos, mas que vem por questões de crescimento, embora a idade já está, às vezes é meio tarde, né? Mas às vezes surpreende que tem coisas a fazer, mas para os pais que estão preocupados com o crescimento do filho, acha que tem uma janela de oportunidade assim para dizer, olha, o momento seria esse para Olha, o que a gente sempre procurar. fala, quanto antes, melhor, tá? Então, aquela criança, mesmo pequenininha, né? Nasceu no tempo certo, né? Foi tudo bem na parte neonatal, mas aquela mãe que sempre acha que a criança é a menorzinha, né? Comparada com as outras crianças da mesma idade, ou aquela criança que não vem perdendo roupa nem sapato, né? Então, tem uma velocidade de crescimento diminuída, não está crescendo adequadamente. Sempre que tem essas questões, é bom procurar um endocrinologista pediátrico, tá? Existem alguns pediatras que ficam esperando. Não, mãe, tá tudo bem, tá dentro da curvinha. Os pais são baixos, não tem como ser alta a criança, né? Isso é muito comum de chegar pra gente. Os pais são pequenininhos, a criança vai ser pequenininha.
A gente tem como cada caso é um caso, mas a gente tem que avaliar. Então, quanto antes, melhor, porque quanto antes a gente fizer, tipo, diagnosticar alguma causa que esteja interferindo nesse crescimento, lógico, existem milhões de Uhum. causas que podem interferir no crescimento, mas daí a gente chegar a precisar fazer um tratamento com hormônio de crescimento, quanto antes, melhor. Melhor a resposta para esse paciente lá na frente, melhor estatura ele vai ter lá na frente, então quanto antes, melhor. E aqueles pacientes que nasceram já muito pequenos, a gente fala que são os PIGs, pequenos para a idade gestacional, esses mais ainda, a partir de 2 anos, se ele não recuperou a curvinha de crescimento, se ele não entrou na curva de acordo com a estatura dos pais, a partir dos 2 anos ele já tem indicação de começar, já é indicação absoluta de iniciar o tratamento com hormônio de crescimento. Então, quanto antes, melhor, porque depois vai ser pior. O prognóstico, assim, a gente consegue muitas vezes tratar, mesmo os pacientes já na puberdade, né? Depende muito da idade óssea dessa criança, mas a resposta não vai ser tão boa se tivesse começado antes. Então, quanto antes, melhor para o prognóstico do paciente. Gente, o pessoal tá perguntando se pode fazer pergunta, pode fazer pergunta. Aqui falaram que o vídeo tá baixo o som, é isso? De alguém meu ou da Dani? Será Bom, que é o meu? acho que até aumentou um pouquinho. É, então, para crescimento, porque às vezes, né, pega pacientes que já fecharam, né, a idade óssea, já não tem mais espaço para crescer, e aí não adianta nem endócrino, né, de Nada, adulto, né? nem. E chega bastante, viu? Menino, principalmente, que chega às vezes com 15, 16 anos, tem ali seus 1,60 m, 1,65 m, e quando a gente vê a idade óssea, já não tem mais o que fazer. Já tá as cartilagens já fecharam todas e não tem mais. Fechou a cartilagem, acabou, não tem mais para onde crescer, né? Então, às vezes, passou do tempo. Ficou esperando ali, às vezes a mãe fala, mas o pediatra falou que estava tudo bem, ou então pela mãe mesmo, às vezes demorou, achou que eles acham, né? Tem esse conceito hoje em dia, esse mito de que menino cresce até os 21, né? E não é Hum, isso. A gente se baseia o crescimento pela idade óssea, né? Então, a idade óssea de 16 nos meninos, independente da idade cronológica que tenha, não tem mais possibilidade de crescimento. As cartilagens já estão praticamente todas fechadas. E aí, mais quase velocidade de crescimento. Então, tem que sempre se basear pela idade óssea. Então, ficar esperando o estirão. Ah, vou esperar, daqui a pouco vai crescer, daqui a pouco vai crescer. Quando vê, já acabou. Não cresceu o que tinha que crescer uhum. e não tem mais possibilidade de tratamento. Ô, Dani, e de tiroide, o que é que você pega, assim, é comum na criança, né? A gente estava conversando, assim, planejando a live, que também aparece nódulo, hipotireoidismo, né? Comenta um pouquinho sobre como é que é as doenças da tiroide na faixa pediátrica. Na pediátrica. Aparece bastante para gente alterações de TSH, né? Quando a gente vai fazer por exames de rotina, que às vezes os pediatras acabam solicitando, sem nenhum sintoma, acaba pedindo lá no checklist, né, de exames de rotina, pede função tiroidiana. E a gente acaba vendo um TSH aumentado com um T4 livre normal, tá? Em adulto eu sei que isso é diferente. Para a gente, na infância, a gente chama como um TSH aumentado, não pensa em tratar como um hipotiroidismo subclínico. Essa tem uma boa diferença em relação com vocês, também depois você pode comentar sobre isso. Mas na infância a gente pega muito TSH aumentado, que isso não significa uma alteração na tireoide, tá? TSH é um hormônio muito variável, né? Secretado em pulsos, varia se a criança tá estressada na hora da coleta, que é super comum, né? Uhum. Varia se ela está doente na hora da coleta, né? Então ele tem muitas essas variações. Então isso é o que mais chega para a gente de tireoide é isso, são secreções aumentadas de TSH que não tem nenhuma repercussão clínica, tá? Chegam alguns hipotireoidismos também, tá? A doença de Hashimoto, né? As doenças autoimunes, acaba chegando, a gente começa o tratamento já assim que diagnostica. Nódulos, cistos, a gente acaba pegando também, mas como é um exame que a gente não pede de rotina, né, um ultrassom de tireoide, a gente acaba detectando mais se tem, nos casos de hipotireoidismo mesmo, que às vezes a gente vai complementar, né, a investigação, pede ultrassom e acaba detectando alguns cistos e nódulos, apesar de nódulo na infância ser muito comum, né, de até da parte de câncer de tireoide ser mais comum, né,
que na fase de adulto, mas a gente acaba pegando pouco, assim, a maioria são cistos benignos, né, que a gente detecta nesses pacientes que têm o hipotiroidismo, né. Até pode haver, né, assim, alguns laboratórios já colocam na referência que o TSH tem faixas de normalidade conforme a idade, né? Então, assim, claro que eu me foco mais nas situações da vida adulta. Então, os adultos têm uma faixa, né, de normalidade, nas grávidas a gente já considera outra, e quando Uhum. vai também envelhecendo, o TSH aumenta. Então, na criança ele é mais alto, né? Depois ele pode variar tanto com o dia, com a condição e com a idade. O TSH é muito comum a gente receber pacientes para avaliação do TSH. A gente geralmente repete, né? Se vier alterado fora do valor de referência, né? Que às vezes não tem tão detalhado, a gente vê se trata como um hipotiroidismo subclínico. E nódulo de tiroide também, que é solicitado como exame de rotina, mas não deveria ser tão de rotina como Pois é. costuma ser. Tem uma live E sobre aí ficam nódulo aqui. desesperados, né? Vê tantos cistos ali que aí todo mundo fica desesperado, né? É super comum, né? É, Lógico. é. Mas acabam E, pedindo para adulto, pedem muito mais de rotina. Em criança é muito difícil realmente solicitar ultrassom de tireoide, só se tiver alguma queixa que bom, específica né? mesmo, mas bem pouco mesmo. Se pega também bastante. Quer dizer, na verdade, é mais alteração do TSH sem doença, né? Aqui a gente vê muito hipo, né? E hiper autoimunes, né? Principalmente. Mas tiroide na endocrinologia de adulto, eu falaria que né, os carros-chefes na endocrinologia de adulto: obesidade, diabetes, tiroide, mas tem todas as outras glândulas também que são mais raras, né? E da Sim, obesidade, né, nos adultos, depois de 18 anos, a gente tem muita, muitas, até comparado com a pediatria, né, muitas opções terapêuticas de medicação. Cada ano, né, aparece uma nova, não todo ano, mas assim, tem várias medicações em teste. É um grande problema para a endocrinologia. Eu queria saber aí o que se chega uma criança ou os pais que trazem uma criança com um quadro de sobrepeso, obesidade, como é que é a avaliação e se essa avaliação inclui também os pais, né? com certeza, né? A grande maioria das crianças obesas, né, está associado com a família, né? Pai ou mãe obesos também, ou os dois. Na grande maioria, é muito difícil a gente pegar uma criança obesa quando os pais são eutróficos, né? São magros. A grande maioria a grande maioria dos casos de obesidade que a gente recebe é obesidade exógena, que a gente fala que é por excesso de erro de alimentação, né? De estilo de vida. Então, o nosso foco na pediatria, como a gente tem pouquíssima opção terapêutica para medicamento, então o nosso foco é mudança de estilo de vida, né? Orientar toda essa família, né? A alimentação saudável, né? A cortar todos os ultraprocessados, alimentos industrializados, né? Sedentarismo, as crianças e adolescentes estão muito sedentários, né? Aquela coisa, vai na escola de manhã e passa a tarde inteira dentro de Na casa, no tela. sofá, em tela, tá? Sem fazer atividade física nenhuma. E comendo excesso de ultraprocessados, né? Comendo totalmente errado, excesso de açúcares. Então, uma alimentação totalmente errada. E toda a família é assim. Então, a criança cresce nesse ambiente sabendo que acha que isso que é o correto, né? Então, a gente recebe crianças de 2, 3, 4 aninhos que são muito obesas. Muito, muito. Né? Então, com uma criança dessa idade já ser obesa, né, que depende totalmente dos pais, alguma coisa é da família totalmente, né? Então, a gente acaba tendo toda essa orientação para a família. E aí vai entrar a parte, né, de acompanhamento psicológico, né, toda a parte multidisciplinar, nutricionista, o pediatra acompanhando junto. Alguns casos a gente encaminha também para psiquiatria, quando a gente vê alguns adolescentes, né, beirando seus 100 quilos, né, já com algumas alterações metabólicas. Parte psicológica muito importante, depressivos. Então encaminhamos para psiquiatria também para ver essa parte, né, de ansiedade, componente depressivo. E a parte de medicamento, a gente é muito restrito. A gente tem
Opções terapêuticas apenas para adolescentes, acima de 12 anos. Duas medicações, né, principalmente. Uma delas seria o Orlistat, com como que eu falo? A inconveniente do efeito colateral. Muitos não toleram, Uhum. né? Causam diarreias importantes. Então, a maioria que a gente começa não toleram. Outra que foi introduzida agora, que foi aprovada a partir de 12 anos, seria a liraglutida, né? O Saxenda. Ótima opção. Só que inconveniente. É caro. Então, a grande maioria não Uhum. consegue comprar. Então, a gente fica sem opções terapêuticas, né? Então, é muita orientação, vai da família, né? De acompanhar. Tem aquela questão, né? De que fica, às vezes a criança fica com a avó o tempo todo, fica na casa da avó, e a avó não está acompanhando as consultas, então você tem que pedir para os pais orientar a avó também, que geralmente gosta de dar tudo que a criança quer, né? Então, é uma luta. Tratar a obesidade em criança e adolescente, principalmente, é uma luta, né? Mas é o que a gente tem disponível nesse momento, são mais essas opções mesmo. Para adulto já tem bem mais opções, né? Até não tantas assim, porque assim, para adulto, né, na obesidade também a gente não encontra é, problemas hormonais, né? Em geral, a tireoide está funcionando bem, não tem excesso de cortisol. E a gente fala exógena, né? Quer dizer, vem por influências mais externas, não Externas. por problemas de metabolismo relacionados aos hormônios. E aí a gente vai ter o orlistat, né, a liraglutida, mas a gente tem semaglutida, que até é mais para a gente pega carona, né, nas medicações que são usadas para diabetes tipo 2, que são Uhum. testadas também em adultos, né? Muitas medicações até não são aprovadas em crianças porque não existem estudos específicos, as Estudos, né? crianças não entram, mas até o racional pode ser utilizado para usar em crianças. Análogos de GLP-1, que aí inclui liraglutida, semaglutida, orlistat, que não sei se na pediatria se usa assim off-label, que não é, como é dizer, na bula, talvez tenha uma idade limite, né? E aí tem outras medicações que acabam usando. Tem a medicação usada, que era usada exclusivamente para déficit de atenção, né? Que é a vitamina, que agora também está aprovada para transtorno de compulsão alimentar. E a gente tem, assim, tem algumas poucas classes dentro das classes mais representantes, né? Mas também para nós é uma grande, né, Um um grande desafio, né? desafio tratar a obesidade, que é uma doença crônica, e né, já começa muitas vezes na adolescência, infância, adolescência, né, tem toda essa história. Quanto mais se vive, mais tem eventos que podem casamento, essas coisas. Mas a Uma criança, a coisa que eu gente. sempre, uma coisa que eu Pode sempre falar, falo para os Dani. pais, né? Que essas crianças que chegam para mim com 3, 4 anos, que são muito obesas, né? E eu converso bastante com os pais e eu falo, você daqui a alguns anos, por exemplo, com 20, 30 anos que essa criança vai ter, elas vão estar colhendo as consequências graves da obesidade, né? Vão estar evoluindo para um infarto, para um AVC, porque são 20, 30 anos já de obesidade. Então, adultos jovens, a gente vai Acumulado, né? começar a ver daqui a pouco adultos jovens tendo essas complicações que hoje em dia a gente vê com mais idade, mas a gente vai começar a ver daqui a um tempo tendo essas complicações, porque eles estão vindo obesos desde pequenininhos, né? Uhum. Cirurgia bariátrica, não sei se na infância quais são assim, as excepcionalidades, né? Que acho que tem algumas crianças, Tem adolescentes alguns que até critérios, tem alguns critérios, depende do IMC, né? Das obesidades muito graves, né? Tem que passar por todo um processo psicológico, geralmente algumas liberações a partir de 16 anos, mas principalmente a partir de 18, né? uhum, Mas tem que passar por. Não é fácil de conseguir, né? Tem que passar por um processo bem árduo aí para se chegar numa bariátrica. Eu, particularmente, nunca cheguei na minha área assim, de atuação, não cheguei a ver nenhuma
criança, né, adolescente fazendo tão cedo assim. Geralmente faz a partir dos 18, mas tem algumas indicações que pode ser feito um pouco antes, mas tem que passar por todo esse processo, né, até chegar nos finalmente. E diabetes, você falou que é mais, né? Eu acho que por conta da obesidade, né, tá mais frequente, se pegava mais diabetes tipo 2, né, que está relacionado com excesso de peso, resistência insulínica, mas ainda para vocês é mais tipo 1, né? Mas daqui a pouco talvez É, apareça mais tipo 2, né? sim, vai começar. Já começou a aparecer as resistências insulínicas bastante, né, de adolescente, tem tido bastante mesmo, mas ainda o principal é o tipo 1, né, que é uma doença autoimune, né, então as crianças, a gente diagnostica pequenininhas, né, a grande maioria perto da fase de início de puberdade, né, então já o tratamento de cara já é insulina, não adianta a gente tentar outra medicação, que o problema é a falta de insulina do pâncreas, né, o pâncreas não consegue produzir insulina, então o tratamento é só com insulina. Mas a gente tem começado a ver crianças obesas que estão evoluindo com uma resistência insulínica e estão começando já a ter o diabetes, né? Que vai Uhum. evoluir daqui a pouco para um diabetes tipo 2. Algumas a gente já tem começado a pegar sim. E vão pegar cada vez mais e mais precoce, né? Até tem um- uma teoria, né? Tem um post no blog sobre, sobre diabetes duplo, que assim, o diabetes, a obesidade pode predispor a aparecimento maior do diabetes tipo 1, né? Então, o diabetes tipo 1 também está aumentando no mundo, né? Até essa Sim, semana não vi com detalhes, mas tem uma medicação nova que retarda o aparecimento do diabetes tipo 1, né? Mas com certeza, sim. Ou a e obesidade, quer pós-Covid, comentar? né? E Ah, pós-Covid, né? A gente teve um aumento de diagnóstico de diabetes tipo 1 na infância pós-Covid também. Também, então, nossa, uns que estudos aí que interessante. saíram que tem associação também. É que é uma das teorias, né, que o diabetes tipo 1, né, a autoimunidade aparece depois de algumas infecções virais. Uhum. Ainda nos livros não existia o Covid, a gente está Covid, vendo, sim. a gente tá vendo mais tiroide, né, problemas de tiroide, Uhum. além de todos, mais tiroidite, mas talvez a faixa etária, né, nossa, que interessante, não sabia que pós-Covid também está Teve um aumento, aparecendo sim. mais. E aí, assim, eu acho essa é uma das semelhanças que a gente tem aqui com a endocrinologia de adulto, que o tratamento é com insulina, aí tem contagem de carboidrato, tem a E, parte de atividade física, e de existe, educação em diabetes, é, né? isso, as opções, né, dos tipos de insulina, dos análogos de insulina, né, quando que a gente faz um, faz outro, vai depender de cada família, né, da parte financeira também. O último tratamento é com bomba de insulina, existe também. Hoje em dia a gente tem o Libre, né, detector de glicemia cutânea, então que facilita muito também para o tratamento. Para os pacientes que têm maior condição financeira, a qualidade de vida hoje em dia é muito melhor, né? Então, para a criança pequenininha ainda, melhor ainda, porque uma criança, imagina uma criança de 3, 4 aninhos que tem que fazer pontinha de dedo várias vezes por dia, mais as picadas da insulina. Então, a bomba de insulina fica acoplada ali, calcula o carboidrato, joga ali tanto de insulina, não tem que ficar picando. O Libre também, detector que fica colocado no bracinho da criança, você passa ali o leitorzinho, não precisa ficar picando pontinha de dedo, né? Então, hoje em dia a gente tem maior possibilidade para dar uma melhor qualidade de vida. Então, em crianças pequenininhas, melhor ainda, né? E os adultos também, depois dessas novas tecnologias, né, é, tornou a vida um pouco mais fácil, né? Diabetes tipo 1 É, nunca é fácil, nunca é fácil. nunca. Mas assim, hoje a gente tem mais ferramentas para tentar controlar melhor, né? Desde a infância, na puberdade, eu acredito que deva ser um desafio, né? Que a própria puberdade Sim, piora, né? O controle do diabetes e piora. além das Começa a deixar questões próprias da pensativo. adolescência, né? É isso que eu ia falar. Os adolescentes, todos eles se rebelam. Quando eles são diagnosticados bem pequenininhos, eles vêm num controle bonitinho, quando a mãe faz, né? Quando eles chegam na adolescência,
começa a ficar uma bagunça, eles começam a ficar rebeldes, eles não querem mais aplicar insulina, não querem mais fazer controle, então eles se rebelam mesmo. E aí fica aquele desastre, né? Você tem que conversar bastante, tem acompanhamento psicológico também, que é difícil, né? Uma doença crônica é complicado, ela depende de muito de ser muito disciplinado, né? A criança, o adolescente, o adulto tem que ser disciplinado na alimentação, nos controles. Então é complicado. Na fase da adolescência, né? Que vai sair com os amigos, né? Que vai para balada e vai tudo mais, então é difícil. Então precisa ter bastante acompanhamento desses adolescentes. Ah, legal. Deixa eu ver. E aí esses pacientes, né, continuam o acompanhamento com a gente, né? Eu gosto muito de diabetes, fiz minha pós em diabetes, com diabetes tipo 1, mas até por essas questões, né? Tem a questão da puberdade, que não é só, não é só o diabetes, tem diabetes, puberdade, crescimento, né? Que as doenças afetar o crescimento. Então, tudo isso aí, né, sabe, só vou ver sua glicemia, não dá, né? Então, um especialista, né, da endocrinologia que consegue ver tudo isso nessa fase é muito mais proveitoso do que... E tem outras questões, né? Assim, você tem formação em pediatria, também pode ver questões gerais de pediatria, como eu também posso ver Sim, questões gerais de clínica de médica, clínica. hipertensão, de epidemia, assim, ou pelo menos ter noção para onde encaminhar, né, dos problemas mais comuns da Sim. vida, a vida E adulta, muitas né? das vezes, e às vezes em consultório mesmo, chega às vezes por sei lá, fazer alteração de colesterol, e é quando você vai examinar a criança, ela está em puberdade precoce, né? Então, tem esse olhar, tipo, eu não vou focar só porque veio para mim pelo colesterol, que eu não vou focar em tudo, né? Então, na hora do exame físico, a gente ou detecta alguma coisa da minha área mesmo, ou às vezes de outra área, né? Avaliando a criança como um todo, né? E aí, encaminhamentos também, eu já acompanho tudo. Muitos chegam para mim por um motivo e continuam acompanhando por outros, é bastante. Não é pouco, não. E quando você, assim, passa a bola, assim, olha, não sei, porque acho que pode ser que a criança ou adolescente já tenha uma afinidade com você, quando você acha assim, não, agora é hora de encaminhar para a endocrinologia de adulto. Quando isso não acontece, né, por questões mais da saúde pública, que na saúde pública já tem, o sistema já, já te dá essa alta, né? Eles já dão um É, corte, né? é, mas assim, É, o que você vê, 18 anos, 20 anos, 21, eu geralmente acompanho, não coloco um limite assim, mas, por exemplo, é uma criança que está já acompanhando por uma deficiência de GH. E aí precisa estar tratando com o crescimento. E ela vai, às vezes, crescer dependendo até os 16, até os 18, às vezes vai precisar de mais. Eu vou acompanhando. Se é uma criança que já tem toda a puberdade finalizada, né? Se já terminou todo o perfil de crescimento e vem por algum motivo específico da endocrinologia, aí geralmente eu encaminho. O que geralmente eu encaminho bastante é meninas com irregularidade menstrual, que tem às vezes uma suspeita de SOP, né, de síndrome de ovário policístico. E isso geralmente eu encaminho, tá? Para acompanhar com o endocrinologista adulto mesmo, porque meu foco é mais assim, início de puberdade, terminou crescimento, né? A partir daí, finalizou tudo isso, aí geralmente, se tem alguma coisa relacionada com endócrino, aí geralmente eu já encaminho para endocrinologia adulta. e relação à puberdade, né? Vamos falar um pouquinho da puberdade. Você comentou que chega muito a adrenarca precoce. Explica aí um pouquinho. Não sei se a gente já falou, Isso. mas acho que não. E quando que os pais devem procurar para avaliar a puberdade quando, né, aparentemente a puberdade está sendo anormal? Ah, legal. Em menina, né, a gente classifica então o início de puberdade, que seria o marco de início de puberdade na menina, é o aparecimento do broto mamário. Então, a partir dos 8 que é normal isso acontecer. Se acontecer antes dos 8, se a mãe notar que a menina já começou o desenvolvimento mamário, tem que procurar um endocrinologista pediátrico, tá? Esse é indício de início de puberdade. O que às vezes chega muito pra gente é início de pelos pubianos ou pelos axilares ou odor axilar.
né, que nas meninas, se isso acontecer antes dos 8 também, indicam uma antecipação, né, que a gente chama de uma adrenarca precoce. Não significa uma puberdade, se ela não tem broto mamário desenvolvido. Aparecimento de pelos, né, acne, odor axilar. Geralmente os hormônios que vão causar esses sintomas nas meninas são os andrógenos vindos das adrenais. Então, o que a gente tem que investigar são esses hormônios, né, que a gente chama de adrenarca, justamente por isso. A adrenal começou a funcionar antes do tempo. Ela também começa a funcionar a partir dos 8, por isso que coincide a puberdade junto da adrenarca, a partir dos 8. Se acontece antes, também temos que investigar algumas doenças específicas da adrenal, ou a grande maioria a gente não consegue detectar nenhuma doença específica, né? Um tumor de adrenal, uma hiperplasia adrenal congênita, mas são andrógenos, que são hormônios que podem interferir no crescimento e que podem talvez levar até uma puberdade precoce também, tá? Então, esses casos a gente recebe bastante, não pela puberdade, mas por desenvolvimento de pelos. Odor axilar é muito, muito comum da gente receber. Que a gente, às vezes, pediatra, às vezes até passa despercebido, às vezes não chega a perguntar, e às vezes para a mãe é normal. Quando a gente pergunta, já começou a ter aquele cheirinho forte embaixo do braço? Minha mãe fala, já começou, às vezes com 5, 6, 7 anos já começou. Eu assim, você nunca começou? Ah, pra mim era normal, tá? Usa desodorante e pronto, né? Não, a gente tem que investigar, a gente tem que acompanhar. Mesmo a gente não detectando nada, vamos acompanhar pelo problema de crescimento? Vamos acompanhar. Em meninos, tudo é a partir dos 9. Então, início de puberdade é a partir dos 9. Início desses sintomas da adrenal, né, de pelos, odor, acne, a partir dos 9. E o marco de desenvolvimento de puberdade no menino já é o desenvolvimento do volume do testículo. Então, aumento do volume muscular. E a grande maioria das mães não vão detectar. Quando vai ver que o menino já está começando o desenvolvimento, ele já tem um grau de puberdade um pouquinho mais avançado, porque já começou a ter aumento de testosterona importante, então ele já começou a criar mais pelinhos, ele já começou a ter engrossamento de voz, ele já começou a ter mais massa muscular. Mas se isso acontece antes do 9, é precoce também tem que tratar. Investigar e tratar. E puberdade atrasada, o que que... Quando é que chega vocês, bem né? menos, né? É bem menos. Hoje, essa é uma tendência, né, secular. A gente tem visto por vários aqui, bom, não vou entrar porque não é minha área, mas tem visto que a puberdade tem aparecido cada vez mais precocemente, pode estar relacionada à obesidade, pelos excessos, né, visuais, por questões... Sim, os desreguladores endócrinos, né? Sim. Então, muita interferência aí. Hoje em dia a gente tem visto bem mais cedo, né? Agora, a puberdade tardia é mais difícil. Às vezes a gente recebe mais em meninos, né? Meninos que não iniciam puberdade até os 14 anos, tem que investigar, tá? O mais comum desse atraso de puberdade em meninos, a gente chama de retardo constitucional do crescimento e puberdade. São aqueles meninos que demoram, todos os meninos entram em puberdade, começam, né, ter o desenvolvimento, tem o estirão e ele tá lá atrás. Tá ficando para trás, vai ficando uma boa diferença de altura. Então a mãe geralmente vem pelo crescimento, porque tá muita diferença dos amigos. E quando a gente vai ver, não iniciou puberdade ainda, tá liberando os 14 anos. Então a gente dá uma investigada, lógico, a gente tem que avaliar um todo, mas se a gente vê que não tem nada de alterado, assim, simplesmente é um retardo constitucional, a gente espera, né? Essa criança vai começar, vai entrar, vai crescer, vai ter o estirão, só que mais tarde do que todos os outros meninos, né? Mas, às vezes, não é um retardo constitucional. Às vezes tem algum motivo específico, orgânico, que esse menino tem um retardo da puberdade. Então, tem que ser investigado também. Em menina é muito mais comum, mais difícil da gente receber. Meninas que não iniciaram a puberdade nas meninas é até os 13, no início do broto mamário até os 13 anos, ou que não tiveram a primeira menstruação até os 15, 16 anos, né? E, então é bem menos comum, mas se acontecer de chegar, também tem que ser investigado, né? Eu tô aqui lembrando que, né, às vezes vocês têm que fazer, né, uma associação de medicações nessa parte de puberdade e crescimento, né? Bloquear a puberdade, dar hormônio de crescimento e ver quando desbloqueia a puberdade. Então estão ali bem juntinhos, né? Adrenal, tem paciente bloqueio de puberdade, GH.
verdade, associado ao hormônio de crescimento, associado ao inibidor de aromatase, que é uma medicação que a gente usa para tentar dar uma segurada na idade óssea. Então, tem paciente que usa tudo ao mesmo tempo, porque às vezes chega com uma previsão de perda de estatura muito importante. Então, uma vez eu recebi um menino de, acho que ele tinha 10, 11 anos, 1,33 m, eu lembro até hoje, 1,32 m de altura. E quando eu fui examinar ele, já estava no estadio de puberdade, quase intermediário para o fim, com uma idade óssea já de 13 para 14 anos. Uma previsão péssima de altura. Ele tinha tendência de ficar com 1,50 e pouco, assim. E a gente teve que correr, fazer tudo para ele rápido, para tentar minimizar, para tentar ganhar um pouquinho de estatura. Mas ele já tinha tido uma perda muito importante. Então, ele nunca ia atingir o alvo genético que ele tinha potencial. Ele já tinha perdido muito, por ter antecipado a puberdade, que interferiu no crescimento dele. Por isso que a gente fala daquilo, né, mãe? Percebeu alguma coisa? Não está indo muito bem com o crescimento? Notou alguma coisa, um desenvolvimento mais cedo? Procura logo. Com todo respeito aos pediatras, né? Mas na dúvida, não custa pedir uma opinião para um. Dúvida. Sim, com certeza. E aí vocês, assim, no dia a dia do endocrinologista, bebês chegam? Crianças pequenininhas? Bebês chegam às vezes com alguma alteração de teste do pezinho, né? No teste do pezinho a gente detecta algumas doenças da endocrinologia, né? O hipotireoidismo congênito, a hiperplasia adrenal congênita. Então esses pacientes começam já a acompanhar com a gente desde recém-nascidos, desde que detectou no teste do pezinho já começam a passar com a gente. Ou às vezes vem às vezes por baixo peso, por exemplo, aquele bebezinho que não consegue ganhar muito peso, mais pelo peso do que pelo crescimento, quando é bebê. E a gente acompanha, né, o crescimento, a curvinha de crescimento, ele cresce bonitinho, só não ganha muito peso. Então a gente vai acompanhando, lógico, dá uma investigada, mas eu associo, né, o peso com a estatura. E alguns casos realmente que o peso está muito além, às vezes eu encaminho também para gastro, né, para fazer outras investigações, mas geralmente vem encaminhados mais por isso, pela parte de ganho de peso, às vezes pela estatura também, mas é mais difícil. Aí geralmente quando vem encaminhado do pediatra mesmo, parou de crescer, não cresceu o tanto que tinha que crescer certinho por mês, né, caiu de curvinha, ou os PIGs que eu comentei, que são os pequenos para idade gestacional, né, que não recuperou a curvinha, então a partir dos 2, 3, 4 aninhos eles já começam a vir com a gente. Mas a grande maioria mesmo vai ser mais perto do início para a puberdade mesmo que a gente recebe. Ai, Dani, não sei, gente, quem está nos assistindo, seguidores, assim, tem algumas perguntas que não são relacionadas, né, aqui a live, a gente pode perguntar por direct, ou pode responder por direct, né? Mas assim, se vocês têm alguma dúvida, quando procurar endócrino de adulto, endocrinologista pediátrico, aqui é mais, né, um geralzão do que a gente vê no dia a dia, os problemas mais comuns, até porque, né, por que o endocrinologista de adulto não vê a parte pediátrica? Esse é o recado que, para mim, é mais importante que se fique, né? Tem alguns endocrinologistas que tiveram uma formação em clínica médica, em endocrinologia, e às vezes eles se focam mais na endocrinologia pediátrica, né? Tem colegas que da residência eu vivi que fazem isso, né? Mas tem uma formação geral diferente, por isso que a gente, né, assim, pelo que a Dani falou, né, até terminar o crescimento, a puberdade, o endocrinologista pediátrico que avalia. Terminou essa etapa da vida, aí a gente sente, né, aqui, a gente recebe essa bola com mais habilidade para manejar, né, os adolescentes, como se fossem até, às vezes tem um peso de adulto, já tem um crescimento, não é só pela questão cronológica, né? A questão cronológica conta, mas não é definitiva para né, se está na adolescência, Esse a gente pode. Esse é o problema, por exemplo, no SUS, que eles fazem esse corte de 14 anos, né? E que a gente estava comentando antes, que você acabou recebendo de 14 anos pelo crescimento, né? E aí você acabou me encaminhando. Quando a gente foi ver, era uma deficiência de GH, né? Quando ele começou a tratar, começou a ter a melhora, mas para o SUS já é endócrino adulto.
Mas para É, consultório, né, tipo, era para endocrinologia pediátrica, ele tinha que fazer reposição, ele tinha uma série de coisas dava início de puberdade, ele atrasou puberdade, então era para endocrinologia pediátrica, mas pelo SUS ele tinha um corte ali para ser para adulto, né? Então é, tem é, essa diferença. até no SUS, né, que eu ainda atendo e acho que vou atender até o final da minha carreira, eu pus o ponto de, né, ponto de corte como 18 para não ter esse risco, porque era muito frustrante, né? Já É. não tem muitos endocrinologistas pediátricos na rede, e aí às vezes Uhum. demora um tempão, e a gente já viu, né, o que você falou, é preciosíssimo para questões de crescimento, principalmente. E aí eu tinha que explicar por que que, né, não era ali que a pessoa deveria estar, né? E aí, às vezes a gente conseguia realocar, mas aí, assim, pessoalmente eu consigo, não tem chegado porque, né, no sistema eu já bloqueei, né? No consultório tem alguns pacientes que já terminaram a puberdade, crescimento da faixa da adolescência, né? Que tem essa questão, né, que você falou de irregularidade menstrual, para ver se está Isso. acontecendo, diagnóstico de SOP, que nos adolescentes a gente não costuma dar, a não ser que tenha certos critérios, porque o eixo está se Uhum. organizando. Mas, assim, na dúvida, né, pergunta, né, a quem você quer consultar, o endocrinologista adolescente, às vezes não é porque ele fez mais, se formou no grupo mais de adulto, que ele não vê, às vezes é uma subespecialização, né, e vê se, Sim. e até, né, Dani, não sei se você quer comentar, tem alguns casos mesmo na endocrinologia de adulto e de endocrinologia pediátrica que são muito específicos e tem que ser visto por um subespecialista. Se você, às vezes, referencia para algum colega alguma questão. Né? Aqui na endocrinologia de Ah. adulto é raro, mas às vezes eu É, referencio, por exemplo, para doença de pediatria, às vezes, Cushing. Cushing, para pediatria a gente pega bem pouco, né? Mas assim, às vezes acontece de vir algumas síndromes genéticas, né? Que não é diagnosticada ainda, que tem alguns distúrbios endocrinológicos, mas que a gente acaba encaminhando também para, porque às vezes tem outras alterações de outras especialidades, então a gente acaba pegando bastante. Porque as síndromes genéticas, muitas cursam, né, com algumas doenças endocrinológicas. Às vezes vem simplesmente pelo crescimento, né? E aí tem Sim, aí algumas características que você vai vendo, aí você encaminha para genética ou para outra especialidade que acaba fechando o diagnóstico. Então acontece sim, e tem que ter esse tratamento às vezes de todas as especialidades, esse acompanhamento. e eu não sei se tem algum das síndromes genéticas dos erros inatos do metabolismo, né? Às vezes Ai, eu também. recebo questionamento, sabe? A especialidade é endocrinologia e metabologia, mas tem as síndromes dos erros inatos do metabolismo, que são síndromes genéticas, né? Eu queria saber se você pega isso e tem que referenciar Acaba para outro pegando, às vezes profissional. vem para orientação de alimentação desses erros inatos de orientação alimentar para endócrino, né? Mas aí a gente tem que encaminhar para o nutricionista, às vezes para o hepatologista, né? Para o gastro, para acompanhar essa questão. Mas às vezes acaba chegando sim. Essa questão de peso, a gente acaba de baixo peso, né? Não de obesidade, mas o contrário. De baixo peso acaba chegando bastante para mim também, para investigar. Porque aquela criança, não só o bebê, mas criança que não ganha peso, não ganha peso, mas a hora que você vai ver a curva de crescimento, cresce bonitinho. E aí a gente fica naquela, mãe, a parte de crescimento tá tudo ok, a parte de peso seria legal acompanhar com outra, procurar, né, outra especialidade para investigar o que não tá, não tem esse ganho de peso. Pode ser constitucional da criança, mas pode ter alguma outra alteração, né? Então eu acabo encaminhando nesses casos, sim. Aqui a gente pega pouco, assim, mas pega também, né? Que não tá ganhando peso, não tá ganhando massa muscular, mas Uhum. já passou essa fase da, da adolescência, diagnosticado nada, às vezes é constitucional, né? Mas acaba nem chegando muito para endócrino. Aqui o, a maior parte mesmo é por excesso de peso, né? Para ganho de peso,
a gente não costuma dar Já é mais medicação, difícil. é, a gente, né, encaminha para nutricionista. Se a pessoa é muito jovem, É, a tendência com a idade realmente é ir é, ganhando peso. Eles, não fique tão não se ansioso por preocupe ganhar agora, né? peso, porque a Isso vida vai dará mudar, conta, justamente. da- dará conta da sua composição corporal, né? Mas É. é, mas é isso, gente. Acho que estamos acabando. Alguma Alguma pergunta pergunta, né? aqui? Teve uma pergunta mais relacionada à esteatose hepática, que eu não sei se é um problema, né? Assim, mas eram questões mais específicas, né? Particulares. Aí a gente só pode responder em consulta, né? Aqui no Instagram, nas redes sociais, né? A gente só consegue dar orientações gerais, educação, né, em saúde, mas especificamente, né, para responder perguntas mais de casos particulares, né? E de exames é mais na consulta. Ô, Dani, você está atendendo onde agora? Quer dizer, eu sei, mas fala aqui pro pessoal. Eu estou atendendo no Espaço Médico Descomplicado, fica na Vila Mariana, tá? Depois qualquer coisa tem meu Instagram, onde tem todo o contato para quem quiser, tá? Mas fica ali na Vila Mariana. A Lele está falando, adorei a live, esclareceu muitas diferenças. E vou deixar essa live, vou só, vou compartilhar aqui, vai ficar compartilhado no meu perfil, da doutora Daniele Fabri, e também lá no canal do YouTube meu. Depois a gente, né, pode até fazer bastante corte, viu? Que foi bem abrangente, vai dar bastante É material. E verdade. Deu obrigada. para falar de tudo um pouquinho, né? E é bom, eu falei assim, ai, Dani, não se preocupa não, fala do seu dia a dia, e assim, às vezes, né, quer dizer, eu acabo tirando dúvidas porque a gente imagina, né, tem uma ideia de como é que é endócrino pediatria, não sabia que chegava a Sim, questões de peso, né, mas e na e às vezes endocrinologia de você tira adulto, dúvida comigo, eu viro e mexe, tiro dúvida com você, até dos meus exames. sim, E é assim, porque a e é, gente se foca numa especialidade, né? Então, eu vou focar ali no que é na pediatria e muda valor de referência, muda como que trata, muda a medicação. Então, a gente sempre vê se eu sou endócrino, mas eu fiz um exame em mim, mas eu vou tirar dúvida ali com um endócrino adulto é, mesmo, né? sim, 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 não, cada um tem a sua experiência, né, sua formação e experiência Sim, clínica. Nada como ver muitos casos no dia a sim. dia que você, né, vai fazendo esse ajuste do que você aprende na teoria e o que você consolida na prática, né? O Dr. Google, ele serve até certo ponto. Com certeza. Doutor Então, Google. Dr. Google ajuda muitas vezes, mas também atrapalha. Mas assim, Demais, a né? quantidade de informação não quer dizer, né, o que você consiga juntar as peças para o conhecimento e para fazer o diagnóstico. E por isso, né, a gente vê muita gente angustiada, né, ansiosa e que É, aborda a demais. gente, mas nada como uma consulta, seja presencial, seja por telemedicina. Acho que até para você é mais proveitoso presencial, né? Acho que para mim também. Mas na telemedicina, né? Para terminar aqui, a telemedicina também chegou na endocrinopediatria. Como é que é essa? Chegou, chegou sim, ajudando bastante, lógico. Precisamos do exame físico, não tem como, principalmente crianças que vão chegar por questão de crescimento e puberdade, que é o que eu mais recebo, mas a gente consegue fazer por telemedicina. Às vezes a mãe precisa de uma consulta rápida, às vezes é de outra cidade, né? Precisa de uma consulta rápida. A gente faz a primeira consulta por telemedicina, depois a gente marca um retorno presencial para fazer o exame físico, né? E às vezes, quando o paciente já começa, né, o tratamento, às vezes, e algumas consultas que são mais para renovação de receita, né, para tirar dúvida. Algumas vezes a gente consegue fazer também com telemedicina. Mas eu sempre falo, ó, essa podemos fazer telemedicina, a próxima tem que vir presencial. Mas ajudou bastante, sim, entrou pra gente, sim, com certeza. Então tá bom. Dani, obrigada
pela, Eu que né, agradeço. por aqui. Obrigada a vocês também que nos acompanharam até agora. Continuem conosco depois aqui nas redes sociais. E É, boa noite, e é então, isso. para todos Obrigada vocês. também, Suzana. Obrigada para todo mundo pela presença aí, por participar com a gente. Qualquer coisa, estamos por aí. Tá bom. Beijos, até Beijo, mais. gente. Boa noite. Tchau, tchau.